porque a gente é movido ao próximo desafio. Então esse desafio a gente conseguiu, eu estou mudando algumas coisas dentro da área, dentro da empresa, e claro que daqui a pouco eu vou buscar qual que é o meu próximo grande desafio. Será que é fazer algo maior? Desde o final da Segunda Grande Guerra, em 1945, os cientistas resolveram dar nome às gerações. Eu costumo colocar de uma forma mais simples, que é porque essa classificação ela não é científica, ela é uma classificação muito mais didática. Então, já que é didática, eu prefiro pensar que pessoas que nasceram na década de 40 e 50 formam uma geração, que é os baby boomers. Quem nasceu na década de 60 e 70 é outra geração, passou por outro tipo de influência, porque na verdade a gente está falando da influência social e cultural. E quem nasceu na década de 80 e 90 é da geração Y. Ou seja, quem nasceu então a partir dos anos 2000 já forma uma nova geração que já é chamada de geração Z, até por conta da sequência. Sim. Quer dizer, os nomes também não são científicos, né? Aliás, a gente não vai achar nenhuma cientificidade, é muito mais especulativo a partir de um processo de tentar explicar grandes períodos da sociedade, períodos sociais de grandes transformações. Então a gente teve grandes transformações nesses períodos e as gerações acompanham justamente essa mesma onda, né? Os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e até assumindo cargos de chefia pertencem a uma geração que muita gente não compreende, chamada de geração Y. Eu ouvi falar que os Ys estão por toda parte e que daqui a uns anos eles serão a maioria. Geração Y. Agora eu vou entender isso, eu vou entender. Geração Y. O nascimento de uma nova versão de líderes. Geração Y. Ser potencial ou ser talento? Faça por merecer. A nova arte de gerenciamento de pessoas. Geração X, geração Y e baby boomers. Como se comunicar com cada um deles. Geração Y no trabalho. Geração digital. Bom, hoje eu saio daqui aprendendo o que é isso. Vamos lá. Eu peguei o nome de um dos autores, o procurei e o encontrei em seu escritório em São Paulo. Sidney Oliveira é um profissional especializado em gerações. Escreveu 2 livros sobre geração Y. Se a gente pudesse dizer de onde vem a geração Y, vem exatamente desses fatores. Nós estamos falando justamente de uma geração que é fruto de outras 2 gerações. Uma geração muito revolucionária, que virou jovem ou foi jovem na década de 60 e 70, de uma certa forma transformando o mundo, transformando costumes, se rebelando contra os costumes, tanto é que a gente até chama de anos rebeldes, né? Foi a geração Baby Boomer. Então ela entrou na juventude, nesse período aí dos 20 aos 30 anos, ela entrou transformando o mundo. A geração logo na sequência, que entrou na década de 80, nessa idade de 20 anos, ela entrou organizando essa rebeldia toda. Mas essa geração que entrou na juventude, entrou na vida adulta na década de 80, ela talvez seja uma geração muito responsável pelo surgimento da geração Y. Depois da Segunda Grande Guerra, houve aumento da natalidade, um boom de bebês. Essa geração, nascida de 1945 até o início dos anos 1960, é chamada de Baby Boomer, por causa do boom. Os jovens daquela época foram os responsáveis pela conquista da liberdade sexual. Foram eles que paralisaram o mundo ocidental em maio de 1968, questionando os valores da sociedade, os valores dos pais. Foram as mulheres da geração Baby Boomer que simbolicamente queimaram sutiãs e lutaram pelas conquistas femininas. Nos anos 60 e 70, nasceu a geração X, filho dos Baby Boomers. Viveram em uma sociedade mais aberta e gozaram das conquistas dos pais. O mundo ficou mais fácil em vários aspectos, proporcionados principalmente pela geração Baby Boomer e, eu diria que totalmente, pela geração X.
Os filhos da geração X, que começaram a nascer a partir da década de 80, eles nascem nesse mundo um pouco mais facilitado. Os jovens de hoje nasceram num mundo onde já havia celular, computadores, internet, messenger, torpedos, redes sociais. Quanto mais jovem a pessoa, mais influência ela teve desse processo que nós estamos vivendo hoje, que é um processo de mundo mais facilitado, um mundo mais acessível, um mundo mais conectado, com a informação fluindo muito mais intensamente, e óbvio que tudo isso transforma todas as pessoas de um modo geral, mas principalmente o jovem, que já vem desenvolvendo isso desde criança. Então, ele cria novas expectativas, ele cria novos comportamentos, vamos dizer, consequentes de todo esse movimento que a gente está vendo. O acesso à tecnologia foi determinante para o surgimento da geração Y. Os integrantes dessa geração têm acesso à informação de maneira muito fácil, independentemente da classe social. Seu pai já falou, menino, vai lá no dicionário e você olhou no Google ao invés de olhar no dicionário? Com certeza. Não tem. Dicionário só muito de vez em quando. Sempre. Acho que eu não sei nem o que é um dicionário. A boa parte das características da geração Y, elas já estão acontecendo independente da classe social, independente da localização geográfica, mas muda sim a intensidade. É evidente que alguns aspectos são muito potencializados quando nós estamos falando, por exemplo, do jovem mais urbano em relação ao jovem de uma cidade menor. É muito mais intenso a gente ver, então, essa mesma característica em jovens, por exemplo, de classes sociais mais privilegiadas do que o jovem da classe menos privilegiada. É óbvio que a gente vai ter uma diferença de intensidade. Agora, eu tenho observado que não muda o comportamento. Então, a gente pode falar do jovem da classe A, B, que pede para o pai um smartphone de última geração, que custa aí R$1.500, R$2.000, e o pai dá. Enquanto que o jovem que mora eventualmente numa comunidade, mora numa favela, ele não tem condição disso, o pai dele também não tem condição de dar esse smartphone, mas ele vai lá na Santa Efigênia e compra um smartphone da China que custa R$200 e ele paga em 36 vezes o mesmo smartphone. Obviamente não é o mesmo, mas é similar ou tem as mesmas funções, que permite o acesso do jovem às mesmas condições do que tem a classe privilegiada. Essa adolescência, por exemplo, desta geração, é uma adolescência um tanto quanto mais prolongada, visto que essa geração ela tem uma dependência emocional e uma dependência também financeira muito maior dos pais.